né? Então, agora eu vou começar, a gente vai começar a última parte, né? E não diferente, a gente vai fechar falando de protagonismo, falando de atitude. E o que eu vou falar aqui para vocês é justamente, e vai muito de encontro ao que ela acabou de falar. E eu quero começar reforçando aqui que nós somos livres, né? Para fazer nossas escolhas. Todos nós aqui, todas nós somos livres para fazer escolha. Só que a gente não é livre das consequências das nossas escolhas, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, somos livres para as nossas escolhas, mas as consequências, né? Elas não são livres. As consequências, elas serão decorrentes dessas escolhas que a gente faz. E muitas vezes, quando a gente vê. Vocês estão vendo um slide, Duas e gente? meia. Ou não? Ele vem. Tem um slide aí Vem. passando? Não tá passando por enquanto, Não, tá não está só. passando Não? ainda. Eu Agora Tá, vou eu te vou pedir mandar no para a Belas turma Guerreiras, fechar Tati, os pra você ver como é que microfones. tá. tá. Tem Gente, gente com tenta microfone. só mutar. Tem muita gente com os áudios abertos. Eu vou fechando aqui, mas se vocês puderem prestar atenção, eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo. Pronto. Acho que agora vai. Agora eu acho que foi, certo? Eita, acho que foi, né? Foi, Isa? Foi? Beleza. Então tá. Então aqui, quando a gente fala disso, que a gente pode e nós somos capazes, né, de fazer as nossas próprias escolhas, a gente tem que parar e superar a ideia de que existe sorte ou azar ou destino. Porque sorte, o jeito, a vocação é o nome, muitas vezes, que a pessoa mal-sucedida dá por esforço que ela mesma não faz, que ela mesma não fez. A gente tem que implantar, introduzir a ideia de decisão, de estratégia, de trabalho e parar de colocar a culpa naquilo que a vida nos traz, porque a vida ela vai trazer. E eu gosto muito dessa frase de Sartre, que é um filósofo, e ele fala assim: não importa o que a vida fez de você, importa de fato o que você fez com o que a vida fez de você, né? Então, passar por X, Y, Z, todos nós vamos passar. Mas como é que a gente vai desenvolver e o que a gente vai fazer com isso que a gente está recebendo, com isto que está acontecendo? E muitas vezes a gente se pega muito na parte emocional de todo o processo, né? E é por isso que tanto se fala de equilíbrio emocional. Mas o meu convite aqui para vocês é trazer para o lado racional, né? Porque se a gente se deixa levar muito e demais para o emocional, muitas vezes a gente não consegue racionalizar um processo, né? Eu estava conversando isso com a minha irmã na sexta ou no sábado, que a minha irmã veio, né, conversar comigo e tal, ai, Tati, mas é uma decisão muito difícil. Quem tinha que ter tomado essa decisão era a mamãe. Eu falei, ó, vamos lá, vamos aterrissar aqui. Eu não gostaria de estar tomando essa decisão e não gostaria também que fosse uma decisão nossa a se tomar, né, dos filhos. Eu acredito que teria que ser uma decisão da mamãe, mas ela não está mais aqui. Então não adianta a gente ficar confabulando, né? Ai, mas é difícil, nossa, me sinto invadindo, eu me sinto isso. Falei, nesse momento é uma decisão nossa, então a gente precisa racionalizar. Então vocês entendem? Não sei o que você está passando, não sei qual é o teu processo, porque cada um de nós teremos processos diferentes, mas a gente precisa racionalizar também o processo, né? Porque quando a gente não racionaliza, muitas vezes a gente não tem clareza desse processo. Tudo bem? Né? Então, eu não controlo a minha morte, eu não controlo o meu nascimento, mas eu controlo muita coisa entre o meu nascimento e a minha morte. Então, onde eu tenho que voltar a minha atenção? Isso é uma coisa que eu amo
falar, e desde que eu aprendi isso, para mim é libertador. Eu tenho que voltar a minha atenção para onde de fato eu tenho controle, para as coisas que eu de fato tenho controle. Eu não tenho controle sobre o outro, eu não tenho controle sobre algumas coisas de fato, mas eu tenho controle sobre muitas coisas. E quando se fala de trabalho, a gente tem controle sobre muito. A gente tem controle sobre quantidade de inícios que nós estamos fazendo no mês, né? Que eu quero me ater muito a isso. Nessa aula, a gente tem esse controle. Isso não é o acaso. Isso não está no controle do outro. Isso está no meu controle. Isso está no teu controle. Então, essa é uma responsabilidade nossa, né? Então, entre o nascimento e a morte, a gente controla muita coisa. E aqui, quando a gente olha muitas vezes para uma pessoa que está num patamar, né, melhor, e ontem eu vi um filme, gente, de Natal, que fala sobre isso. É um filme fofo, mas essa parte foi muito profunda. E são duas amigas, e uma amiga acha que a vida dela é insossa, sem graça, e que ela não conquistou nada, e a outra, ela vê num patamar como se, poxa, essa mulher tem a vida dos sonhos. Ela conquistou já muita coisa e eu sou, sabe, um nada perto dela. E essa mulher é a bem-sucedida. Então, por ela ter tudo isso, vale a pena ela falar da vida dela, ela expor a vida dela, porque ela tem uma vida incrível. Mas eu, coitadinha de mim, nada, eu sou aquela que não deu certo. Então, a minha vida não merece ser falada ou contada, a minha história não merece ser falada ou contada. E aí eu não vou contar o desfecho para vocês, mas no final, a que parecia ter uma vida tão linda, tão maravilhosa, ela tinha uma dor tão grande, e ela falava: Olha, a minha vida não é assim tão linda e tão maravilhosa como você pensa. E aí ela mostra, né, aquela dor dela, aquela tristeza que ela carrega, e a outra fala, a outra recebe um balanço. E às vezes é isso que a gente está vendo. Olha o pé dessa bailarina. Quando você olha um pé lindo na ponta, toda maravilhosa ali, você não está vendo o que está por trás, por baixo, né, dessa sapatilha, dessa meia calça, que é um pé todo calejado, todo acabado, todo machucado. Então, é essa a ideia, né? Então, o que a gente tem que parar de ter é parar de ter a crença, né, de que a grama do outro é melhor ou que o trabalho do outro é mais fácil. Toda crença, na verdade, ela tende a disfarçar o que de fato importa. Então, às vezes eu penso, nossa, fulana tem muita sorte. Não é sorte. O que que a gente precisa entender cada vez mais? O que vai fazer uma diferença enorme? É o teu trabalho, é o teu esforço, é o teu foco, é a estratégia que você vai colocar para aquele mês, para aquele período. E a gente precisa entender que ninguém controla a gente. Ninguém te controla, ninguém me controla, ninguém controla nenhuma de nós, nenhum de nós que estão aqui. Então, é o nosso movimento. Então, quando eu convido vocês aqui, eu convido para racionalizar mesmo mais as suas ações, o seu dia a dia, sem colocar tanto, né? A emoção ela vai vir. Eu aprendi isso no Pink Legacy, gostei quando eu aprendi isso. A emoção ela vai vir, você tem que deixar vir e agora você tem que saber o que fazer com aquela emoção para você não despirocar, né? A Bárbara falou muito disso, deu exemplo disso dentro de um avião, por exemplo, né? E o que eu quero trazer aqui para vocês é que você entenda que isso tudo vai acontecer. Não tem como você restringir, como você bloquear essa emoção. Mas, de toda forma, entretanto, todavia, você precisa racionalizar o seu dia a dia. Você precisa trazer essa clareza para o teu dia a dia.
E quando você consegue e quando você racionaliza, né, o teu dia a dia, faça para você mesma essa pergunta: o que eu estou fazendo de mim? E por que essa pergunta? Porque é o teu momento para pensar, né? Essa vida que eu tenho hoje é a vida que eu quero ter? Essa pessoa que eu sou hoje é a pessoa que eu quero ser? As pessoas com as quais eu me relaciono, de fato, são as pessoas que me acrescentam e que eu quero me relacionar, né? Eu não sei qual é a média de idade aqui entre nós, mas eu imagino que seja uma média aí de 35, 40 anos. E eu falo para vocês com toda a convicção e clareza, hoje dos meus quase 50 anos, cada vez mais, quando os anos vão passando, cada vez mais a gente vai vendo que para fazer sentido aquilo que você faz e aquilo que você vive, você precisa ter pessoas próximas a você e ao teu lado que compactuem daquilo que também faz sentido, né? Uma tem que querer a vida que a outra também quer, com suas diferenças, isso é lindo, maravilhoso, mas tem que fazer sentido. As pessoas que hoje estão do seu lado, elas têm que fazer sentido para a vida que você quer ser e para a pessoa que você quer ser. Então eu preciso parar e pensar. Por quê? Porque o tempo que eu tenho aqui é um tempo que precisa ser bem aproveitado. E se eu tenho uma vida que não me agrada, se eu me relaciono com pessoas que não fazem tanto sentido, se eu estou, né, não sou, mas estou a pessoa que nesse momento não faz sentido para mim, gente, isso vai te trazer o quê? Isso vai te trazer triste, vai te trazer o quê? Tristeza. Vai ou não vai? Vai te trazer tristeza, vai te trazer depressão, vai te trazer fraqueza, né? Então, é entender que a vida, ela é muito curta para que eu perca tempo tendo uma vida medíocre, uma vida fraca, uma vida pequena, que eu tenha pessoas ao meu lado que eu não ame de verdade, que eu tenha um trabalho que eu não me dedique de fato. Então, é fazer realmente essa pergunta: o que é que eu estou fazendo de mim? E aí, a Isabela falou, a Bárbara falou, e eu vou falar também. Siga o conselho, né? O conselho das diretoras nacionais. Siga o conselho de Sócrates, outro filósofo que fala exatamente isso: conheça a si mesmo, né? Olhe para si mesmo e conheça a ti mesmo. Agora, como é que eu vou conhecer a mim mesma, né? Se eu não entro num processo terapêutico, se eu não vou fazer uma imersão XYZ, né? Eu sou a favor da terapia, eu sou, sempre fui, fiz durante muitos anos, voltei no começo do ano, parei, não quero voltar agora não, mas eu sou a favor, chega uma hora que dá no saco também, você não aguenta mais fazer terapia, né? Foram muitos e muitos anos, mas eu sou super a favor. Por quê? Porque você vai conhecer melhor o seu potencial, você vai conhecer melhor sua fraqueza, você vai conhecer melhor porque você reage muitas vezes de um jeito ou de outro. E na minha opinião, isso sempre foi muito libertador, né? Então, o autoconhecimento, ele é um processo que vai ajudar a gente, né? Vai te ajudar a ter respostas mais objetivas, perguntas mais objetivas, né? Vai mostrar para você quem de fato você é, até onde talvez você possa ir, né? Ou vai te mostrar o que é melhor ainda, que você pode ir muito além do que às vezes você acha que pode. Agora, em todo esse processo, o que que a gente tem que controlar também? A vaidade, né? Eu sempre devo mirar, ir além do que eu estou ou do que eu sou, mas eu tenho exatamente que saber quem eu sou, para eu não me perder, né? E eu sempre falo isso, porque o negócio Mary Kay é um negócio que a vaidade, muitas vezes, o glamour, né? Os reconhecimentos, né? A rede social, muitas vezes pode fazer com que a gente se perca,
com que a gente dê uns tropeços, com que a gente, às vezes, né, dê umas escorregadas. Então, é ter essa, mirar, eu devo mirar sempre além do que eu sou, além do que eu estou, mas sabendo exatamente quem eu sou e onde eu estou, né? E entendendo todos os dias que eu sou esse ser aí, um ser em constante construção. Não existe aqui, nenhum de nós aqui é uma obra acabada. Não, nós somos todas obras-primas de Deus, mas nós somos obras inacabadas. Nós estamos em constante construção. Nós somos seres perfectíveis, nós somos seres que podemos nos aperfeiçoar sempre, sempre, sempre. Ninguém aqui está totalmente pronto, né? Então pode ser que eu seja aqui excelente em relacionamento, mas eu não sou muito boa em comunicação. Então eu devo me aprimorar em comunicação. Pode ser que eu seja excelente aqui em fechamento de vendas, por exemplo. Mas eu não sou tão fantástica no fechamento de início, então eu preciso me aperfeiçoar. Então é entender que nós somos esse ser humano. Eu adoro essa essa estátua, porque ela mostra justamente isso que nós somos seres em constante construção, né? E aqui, entendendo isso, e quando eu entendo isso, que eu sou esse ser em constante construção, eu entendo que eu não posso viver presa a um passado, seja ele qual for. Eu tenho que viver o presente porque ele, de fato, é onde eu tenho aqui o controle, é onde de fato eu posso atuar. E por isso que é tão importante a gente ter essa consciência do que eu posso fazer hoje que eu ainda não faço. E por isso que eu coloquei aí, reinvente-se. Porque, na verdade, a gente, enquanto ser humano, e talvez essa seja uma das grandes belezas dos seres humanos, é ele ter essa inteligência e essa flexibilidade de entender, internalizar que ele não é um ser humano pronto. E que não é porque hoje ele fez ou no passado ele fez assim que ele vai continuar fazendo para o resto da vida assim. Então, reinventar. E quando a gente fala de reinventar, a ideia que eu quero trazer aqui é que a gente não mantenha nada daquilo que nos amargura ou aflige a gente ou gera um desconforto muito grande, né? Por quê? Porque eu posso fazer diferente, eu posso fazer melhor, eu posso fazer mais leve, eu posso fazer com mais alegria no coração, eu posso fazer com mais disposição, eu posso fazer com mais gana, né? Não pensa, não pensa naquilo que no tempo ou que você perdeu ou que você não fez no passado. Ouve o que você fez, o que você de fato vai fazer agora. E não pensa em nada que não seja realmente fruto agora da sua ação. É voltar sua atenção e o teu foco para onde você tem o controle. E aqui eu trouxe para vocês algumas ações que eu acho que são ações muito práticas e que vão trazer e vão trabalhar junto com a nossa realidade atual, né? E se a gente pensar numa líder como a Mary Kay Ash, eu tenho certeza que ela não esperou estar tudo pronto, estar tudo lindo, maravilhoso, em condições perfeitas para ela começar a agir. Vocês sabem que ela não esperou isso. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar enquanto líder, né? E quando a gente pensa enquanto líder, eu estou falando de Mary Kay Ash, eu estou falando de grandes líderes, pessoas que vocês se modelam, pessoas que vocês acreditam, pessoas que você que conecta com vocês. É entender que ninguém espera a condição perfeita.
todos nós devemos agir e aprender durante esse processo. Cada início, cada recomeço, por menor que seja, vai plantar sempre uma gama enorme de possibilidades. Vai expandir, vai ampliar o nosso futuro. Se eu fosse perguntar aqui para vocês, para algumas de vocês, né? E quem quiser pode escrever no chat, porque eu acho que a gente não vai ter tempo de fazer isso depois no tete a tete. A ideia era a gente fazer isso, mas pelo horário a gente não vai conseguir. Então, se vocês quiserem colocar aqui no chat e compartilhar um testemunho rápido, por escrito, né? O que é que o negócio Mary Kay trouxe para vocês? Pensa como vocês eram ou como vocês estavam antes de começar a desenvolver esse negócio, né? O que que essa carreira trouxe, né? O que que esse negócio trouxe? O que que ele traz para vocês? E por que é importante esse exercício? Porque no momento que muitas vezes a gente titubeia, a gente engasga, a gente não fala da oportunidade que nós temos, eu preciso pensar. Eu preciso me conectar com a Tatiana de 17 anos atrás e falar o que teria sido de mim se de fato eu não tivesse entrado para esse negócio, né? E há pouco tempo, eu não sei com quem que eu conversei, acho que foi com a Mônica, não sei com quem que eu conversei, não sei. Mas eu estava falando justamente isso. Eu reencontrei alguém que trabalhou comigo há muito tempo e eu falei, meu Deus, e eu não lembro nem aonde é que foi, meu Deus do céu. Mas eu estava falando justamente isso. Eu falei, por que será, né? Eu perguntei para a pessoa, eu falei, por que será que a minha vida teve um movimento tão diferente das pessoas desse grupo? Eu não vou lembrar aqui direito que. Ah, já sei, sim, já sei. Foi por conta do velório da minha mãe, né? Que eu revi algumas pessoas. E aí eu tava depois pensando e conversando, acho que foi até com meu marido. Eu falei, olha só como a minha vida teve um caminho, uma trajetória diferente, né? De muitas pessoas que trabalhavam ali comigo, que conviviam ali comigo. E uma das coisas que me trouxe, sem dúvida alguma, foi o autocuidado. O autocuidado. O autocuidado, a autovalorização, a segurança. Eu falei, olha só que coisa. Se eu não tivesse tido essa oportunidade, se eu não tivesse abraçado essa oportunidade, provavelmente, eu não posso afirmar, mas provavelmente meu autocuidado seria outra, minha segurança seria outra, meu posicionamento como pessoa, como mulher, como mãe, como esposa seria outro. Então é a gente pensar nisso. E eu não estou falando em nenhum momento aqui de dinheiro. Vocês viram, eu não toquei em dinheiro, eu não toquei em liberdade financeira, né? É claro que isso importa e a gente sabe que importa muito, porque a gente não vive num mundo de troca. Mas eu tô falando de valores que vão muito além do cifrão que você tem na tua conta bancária. Então, olha como a oportunidade, ela tá aqui para salvar pessoas. Como ela tá para mostrar para pessoas e dar para as pessoas outra visão, né? De mundo, de vida, de criação de filho, de relação conjugal. Liderar é mostrar o caminho e inspirar pela ação, e não só pela palavra. Quem disse isso foi Simon Sinek, né? E ele fala: liderar é mostrar o caminho e inspirar pela ação, não só pela palavra. Pela palavra, gente, ela cai na mesmice. Falar, qualquer um fala o que quiser. Vai para a ação, vai mostrar isso no campo. Líderes de alta performance são protagonistas desse próprio time. Eles não esperam a mudança acontecer, eles provocam a mudança.
E aqui vai uma ação prática para você, uma sugestão de ação prática para você hoje. Qual é a mudança que você vai provocar hoje dentro do teu time, dentro da tua equipe? A mudança que você vai provocar hoje dentro de si para você desenvolver novos inícios. Porque você ganhar a bolsa esse mês é lindo, maravilhoso, mas é muito pouco. Ela não vai trazer aquilo que a grande maioria de vocês busca e nem aquilo que a maioria de vocês necessita. Então, enquanto protagonista da minha unidade, enquanto diretora da minha unidade, enquanto diretor da minha unidade, eu preciso entender que eu sou a principal incentivadora e agregadora a essa equipe. Então, a ação prática que vocês vão é se desafiar para na próxima semana. Me traz água, viu? Você está tomando a minha água. Para na próxima semana, de hoje até fechamento é domingo, de hoje até domingo. Quantos inícios você vai trazer aí para a sua unidade? E quem são as pessoas do seu time que você vai liderar e trazer junto com você para também trazer esses inícios? Os melhores líderes do mercado, eles entendem também que reconhecimento é o combustível desse protagonismo. Então, celebre com intenção, reconheça com intenção e faça como a Disney, faça como o Google, reconheça rápido. Não é que fez hoje, vai receber a bolsa, porque a Mary Kay vai mandar a bolsa daqui um mês, no próximo pedido, eu sei lá quando é que vai vir essa bolsa. Mas você, líder, protagonista, não, você vai reconhecer hoje. É um post que você vai fazer, é um comentário no grupo do WhatsApp, é um story que você vai fazer, é um vídeo que você vai fazer, eu não sei o que você vai fazer. Mas é além de você reconhecer, é você trazer esse reconhecimento para o reconhecimento imediato. Isso traz força, isso traz gana, isso traz vontade da pessoa fazer mais e fazer melhor. Esses dias eu recebi de uma consultora minha um vídeo que ela falou assim: eu quero te mostrar por meio de um vídeo como eu me sinto fazendo parte do teu time. Ela foi de uma diretora descendente que não está mais, e ela me mandou um vídeo que eu fiquei emocionada de ver o vídeo, porque era o vídeo de uma pessoa ali jogando alguma coisa, já não sei mais o que, e quando recebia a bola e ela ia lá e fazia o gol, a outra ia lá e abraçava e reconhecia e enaltecia. Ela falou: é assim que eu me sinto. Ela falou: então eu sei que você às vezes me passa umas buchas. E eu passei para ela uma bucha sexta-feira. Eu tinha um evento e nesse a minha filha não estava bem e eu falei assim: olha, eu preciso te pedir que você vá com fulana ao evento. Seria uma missão minha, mas nesse momento eu não vou, eu vou com a minha filha para o pronto-socorro. E eu falei com ela 10:30 da noite do dia anterior, amanhã eu vou acordar, eu vou direto para o pronto-socorro e eu vou pedir que você faça isso no meu lugar. E aí eu passei uma bucha para ela, porque era uma consultora nova, era uma consultora que já fez evento, inclusive comigo e com a Mônica. Ela não conseguiu fazer um fechamento, ela abraçou muita gente, ela conversou com muita gente, mas fechamento ela não fez. E eu dei essa bucha para essa minha consultora e falei assim: olha, você vai no meu lugar, vai fazer o meu papel, e eu tô te pedindo isso porque eu acredito que você realmente pode desenvolver, desempenhar, aprender com ela e ensinar para ela. Então é você. E ela falou: Tati, meu Deus, ela foi meio, né? E ela foi, e foi maravilhoso, gente. Elas fizeram um evento fantástico, eu não teria feito melhor. Foi incrível, maravilhoso, e elas tiveram um resultado fantástico. E aí depois ela me mandou, aí eu mandei um áudio, né, do hospital mesmo, reconheci, parabenizei, enalteci, elevei ela, e depois ela me mandou no sábado. Ela falou: eu preciso te falar como eu me sinto com o seu reconhecimento, fazendo parte do seu time. E aí ela me mandou aquele vídeo e eu falei: gente do céu, olha, me emocionei. Eu falei: olha, eu me emocionei. Tô aqui emocionada com esse teu retorno. Foi
Tô falando que foi sexta, mas não foi sexta, foi quarta. Tudo isso foi quarta-feira. Eu já tô toda confusa por causa desse feriado. Mas enfim, eu sei que aconteceu e é isso que eu quero passar para vocês. Então reconheça, reconheça imediatamente. Tá? Não espera a noite da pizza, o seminário, ou seja lá o que é que vocês estão esperando. Reconheça, faça como a Disney, faça como a Google, que fazem esses reconhecimentos imediatos, tá? Provoque o olhar do teu time além da meta, tá? Líderes visionários são aqueles que vêm além dos resultados imediatos, tá? Líderes visionários sabem que cada pessoa traz consigo os sonhos, as histórias e os seus potenciais a serem despertados. Eu comecei a fazer no meu Insta, 2 vezes por semana, reconhecer diretoras e consultoras da minha área nacional. É uma pena que nem todas as diretoras mandaram. Tinha como prazo fazer isso até dia 17. Acho que 6 ou 7 diretoras mandaram. Essas serão as reconhecidas. E cada diretora escolheu uma consultora do seu time. E por que isso? Para exatamente a outra que nem demarquei ainda olhar e falar: caramba, essa mulher também era tímida. Essa mulher também tinha medo de vender. Aquela que já está na Mary Kay olhar e falar assim: nossa, essa também não sabia falar direito, ou não se arrumava, ou olha só, ela ainda nem parece uma Mary Kay, mas ela tá aí, ela é corte de vendas, ela tá desenvolvendo, ela tá ganhando, ela tá fazendo, ela tá conquistando aquilo que é importante para ela. Então, é isso. Cada uma das pessoas que estão conosco, elas têm um motivo pelo qual elas estão conosco. Extraia o melhor de cada pessoa. Quando você consegue extrair o melhor e você reconhece o motivo pelo qual ela está, e você reconhece isso e você extrai o motivo pelo qual ela está, você vai conseguir elevar essa pessoa. E quando você eleva essa pessoa, qual é a consequência disso? Ela querer também falar disso para todo mundo. Ela vai também querer espalhar essa oportunidade para outras pessoas, porque isso está fazendo bem para o coração, para a alma, para o bolso dela, para a cabeça dela, tá? Então provoca esse olhar. Protagonista é quem move a própria história. Então pense aí, quem são as pessoas do seu time que vocês ainda não sabem, que vocês ainda não conhecem, que vocês ainda não fizeram esse processo de elevar, de entender, de conhecer. Porque quando a gente de fato conhece quem é o outro, quem é que está ali dentro, e aquele vídeo que a Bárbara mostrou forte demais, o que que aquela pessoa está passando, né? E aí eu vi o vídeo, eu me lembrei de 2 momentos meus. E que, graças a Deus, eu tive pessoas que foram muito gentis comigo. Um momento, foram 2 batidas que eu tive no meu carro. Eu nunca bati o carro, mas bati essas 2 vezes, mas foi bem de leve. Uma quando eu estava saindo de um médico, eu estava super nervosa, meu marido estava no hospital, ele tinha feito uma cirurgia importante e eu tinha ido no médico pegar um documento para levar para o hospital, eu estava super nervosa e eu encostei no carro da frente, e o cara desceu, mas querendo me matar, e eu falei: olha, me desculpa, você está coberto de razão. Eu tô super nervosa e ele viu que eu tava nervosa. Aí eu contei, ele fez assim: esquece, esquece, vai embora. Nem precisa ficar. E aí eu fui embora. E a outra vez eu tava grávida da Bruna. E eu saí de Osasco, eu tinha ido trabalhar em Osasco com as meninas e tava um sol e um trânsito e eu dormi no volante. Sabe aquele carro quando vai e volta e eu com uma barrigona, super cansada, né? Aquele cansaço de gravidez, naquele sol, enfim. E aí eu dei uma pescada e bati no carro da frente. O cara também veio. Quando ele me viu grávida, ele falou: moça, pelo amor de Deus. Eu falei: pelo amor de Deus mesmo, eu tô muito cansada. Eu falei: ah, eu acho que eu vou parar um pouco e vou descansar. Ele falou: para um pouco, você precisa de alguma coisa? Foi, me comprou uma água, sabe assim? Comprou uma água, veio, ficou ali um pouco comigo, porque. E assim, existe muita gente gentil, né? E o vídeo dela me lembrou justamente: você nunca sabe o que tá passando a pessoa lá dentro. E às vezes essa pessoa é do seu time, né? E você não sabe, você não conhece. Você não conhece as amarguras, as tristezas, as vontades,
né, os sonhos dessa pessoa. Quando você conhece, quando você se conecta de fato, você traz essa pessoa para o negócio. Você traz essa pessoa para si, você move, né, essa pessoa, você leva, você ajuda com que ela eleve os seus resultados. Protagonista é quem move a própria história e quem move a própria história do próprio time. Então é trazer a mentalidade de owner. Que mentalidade é essa? A mentalidade de dono, né? Essa mentalidade é uma mentalidade muito valorizada em empresas inovadoras. A pesquisa de um líder protagonista é o que depende de mim para esse time, para essa equipe crescer mais. O que é que eu posso fazer para que esse time tenha melhores resultados, né? E é desafiar a nós mesmas para a gente ir além do exemplo, né? A gente vai para ação e a gente não fica só na expectativa. A gente vai para ação e aí a gente faz acontecer. A mentalidade da líder, a mentalidade da diretora é quem vai fazer toda a diferença. Os melhores times são liderados por pessoas que assumem a responsabilidade do processo. Então, eu não vou depender ali do outro, eu não vou depender da boa sorte, eu vou realmente fazer isso acontecer. Porque eu, como líder, eu vou criar e eu sou capaz de criar oportunidade todos os dias. Todos os dias, tá? E aqui eu vou deixar uma outra atividade para vocês. Para vocês desenvolverem, cada uma pensar numa ação para desenvolver mais a sua unidade daqui até o final desse mês, de hoje até domingo. Uma ação voltada principalmente aí para os inícios. Esse é o meu convite, tá? Que as produções serão maiores esse mês, eu não tenho dúvida disso. Vocês fecharam já um pedido raso de 40%? Vocês estão vendo que um pedido raso já de 40%, colocando o kit Timeout 3D, óbvio, né? Que está na promoção, já está chegando muito mais fácil a 1.500 pontos do que nos meses anteriores. Isso já está acontecendo. Então, que as produções serão maiores, eu não tenho dúvida. Mas eu não quero falar de produção aqui com vocês, porque produção aqui a gente sabe fazer, vocês sabem fazer, a grande maioria de vocês sabe fazer. Nós temos aqui diretoras topíssimas em vendas, que venderam 10 mil num Pink Friday, que venderam 30 mil num evento, que venderam 100 mil no mês, enfim, nós temos essas diretoras aqui. Mas o meu convite para vocês é pensar numa estratégia para início. Então, qual vai ser a estratégia revolucionária que você vai colocar em prática, que você vai ter ideia hoje, vai colocar em prática hoje e que você vai colocar no grupo da sua área nacional? Porque se a gente tem aqui, se estamos hoje em 32 pessoas, tirando três nacionais, nós temos pelo menos 29 ideias. 29 ideias novas, maravilhosas, que a gente vai colocar no nosso grupo de área nacional, para ajudar uma outra, para mover uma outra. Porque a minha ideia pode ser incrível, mas a tua ideia pode ser sensacional. E isso vai, a gente vai ajudar umas às outras. E desenvolver esse trabalho sempre, né, com a alegria no coração, sempre com a leveza que esse processo merece ser vivido, né? Sem angústia, sem amarras, e olhando para o presente e visualizando ali o futuro, né? Então, quando eu trago para vocês, esses são dois materiais incríveis que nós temos aí e que muitas vezes pode ser que você esteja subutilizando nesse mês. Então, cria estratégias tendo isso aqui como base para o teu negócio, como base para a tua virada de chave, como base para o teu resultado infinitamente melhor no final desse mês, entendendo que pode ser que a sua consultora ainda não saiba disso, inclusive. Além de tudo que foi falado aqui, pode ser que ela não saiba disso aqui, que ela consegue aumentar muito a lucratividade dela de maneira assim exponencial, ela consegue aumentar a lucratividade dela, ela consegue sair de uma lucratividade de 67% para uma lucratividade, por exemplo, como está aí na tela para vocês, de 220%,
tendo um bônus de 12%. E aqui tem várias hipóteses de bônus de 12%, várias. Você pode pegar a que você quiser para você, e a tua consultora, mais do que você captar qualquer uma delas, é a tua consultora pegar qualquer uma delas aqui para ela. Então é mostrar isso também, que o início ele traz, além de trazer tudo isso, ele traz também liberdade financeira, né? Traz também liberdade financeira. E que isso faz sentido para quem aqui? Isso eu tenho certeza que faz sentido para todas nós, para todos nós. No final das contas, eu falo que a gente entra no negócio por N motivos, mas a gente só se mantém no negócio se a gente estiver ganhando dinheiro. Então, isso aqui eu tenho certeza que faz sentido para todos nós, certo? Tá? E entender que viver é muito mais do que existir. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida e aproveitada. E que a gente não faça isso quando tiver isso, ou quando estiver ali ou aqui. Que a gente faça isso hoje. Daqui a pouco é hora do almoço. Então, que almoço gostoso nós vamos ter. Com quem que a gente vai compartilhar e partilhar esse almoço gostoso? E depois à tarde eu tenho uma aula de maquiagem delícia. Com quem que eu vou partilhar e viver esse momento gostoso? Porque é isso, né? É buscar todos os dias ver que a vida vale a pena muito, mas ela só vale se ela for intensamente vivida e aproveitada. E para isso eu preciso de sabedoria. E para isso eu preciso ter sabedoria diariamente. E vou além. Quando a gente é diretora de um time, a gente precisa ter essa sabedoria para partilhar e compartilhar isso com as pessoas que estão no nosso entorno, né? A gente está aqui para fazer a diferença na vida umas das outras. Não queira fazer a diferença com quem está lá em Moçambique. Faz diferença com quem está aqui no seu entorno, porque tem muita gente que precisa aí do teu protagonismo, da tua ação, do seu direcionamento para fazer mais e fazer melhor. E você vai, olha, enriquecer muitos corações, enriquecer muitas vidas. E a que mais vai estar sendo enriquecida, sem dúvida alguma, é a sua própria vida. Então, que vocês saiam daqui hoje entendendo que vocês têm muitos processos aí para colocar em prática, né? E não deixa de compartilhar, reforçando o que eu gostaria demais que vocês compartilhassem no grupo das áreas hoje, uma ação, uma ação para você desenvolver mais inícios neste mês. E se você já está desenvolvendo isso, às vezes a tua unidade já está com 20 inícios esse mês, então você fale ali. Compartilhe com suas amigas diretoras no grupo da área, porque às vezes a gente compartilha com duas ou três que são as mais chegadas. Compartilha, espalha isso. Vamos enriquecer a vida dos outros, porque isso vai trazer muito mais enriquecimento, sem dúvida alguma, para a nossa própria vida. Combinado? Combinadíssimo, né? E aí eu finalizo com essa frase, que eu amo, que é a minha frase. Sucesso é uma questão de atitude. Encontre um propósito, algo que realmente toque o teu coração e faça o seu melhor. Faça o seu melhor todos os dias. Certo, meus amores maravilhosas? Maravilha! Vamos tirar uma foto, que a gente passou um minutinho e assim eu quero agradecer minhas queridas nacionais e as nossas aulas se encaixaram de uma forma que eu acredito que foi um presente para todas as nossas diretoras que estão saindo daqui com a mente ampliada e certas de que são líderes e que vão replicar isso com todo o amor e carinho porque é mente de diretora, não é verdade? Então, mãos à obra. Bárbara, você consegue tirar? Nossa, eu sou uma negação. Eu só sei É, tirar pelo celular, não sei fazer Eu os também. vídeos. eu Quando eu também. vou com o celular, você tira, Tati? Tiro, tiro, mas é só pelo celular. Eu não sei tirar print de tela, gente. Não me julguem, tá? Por Tá favor. vendo? Eu não, eu tô achando ótimo, porque eu achei que era só eu. Não, porque a minha filha, a mais velha, fala assim: idosos com problema de tecnologia. Eu falo, idoso é a sua avó, tá? É. Já xingo logo.
Gente, um beijo, viu? Você tirou a Tirei, foto? tirei. Peraí, não, não, gente. Tem duas páginas. Peraí, fica aí. Agora foi, agora foi. Beijo, Maravilhosas. Obrigada queridas. mais uma vez, gente. Espero que tenha sido Nos proveitoso. encontramos à noite. Beijos. Beijos, Nós fiquem com também, Deus. da minha turma Beijo. também. Beijo.